Olá, tudo bom com você? Hoje vamos para mais uma aula do projeto Escola em Casa. Hoje nossa aula para o 7º ano, então convido você especialmente aí, aluno do 7º ano, para contemplar nossa aula. Hoje nós faremos uma aula de resolução de exercícios sobre o conteúdo de comparação e ordenação de frações. Então vamos iniciar? Então vamos aqui compartilhar o slide. Nossa aula aí, meu nome é Luan Felipe Momo, sou professor de matemática da rede pública do estado do Acre. Então vamos iniciar aqui com o primeiro exercício. Vamos lá. O professor Geninho organizou uma gincana de conhecimentos em sua turma do 7º ano, separando-a em equipes. A competição acontecia com cada componente da equipe respondendo uma pergunta. Na final chegaram as equipes A e B. A equipe A continha 6 alunos e na final 5 deles acertaram as perguntas, ou seja, a equipe A acertou 5 perguntas das 6. A equipe B continha 8 alunos e destes, na final, 7 acertaram as perguntas feitas pelo professor. Ou seja, das 8 perguntas, 7 foram respondidas corretamente na equipe B. Então eu pergunto para você, qual turma o professor deve considerar como campeã? Você acha justa essa escolha que nós vamos fazer? Ao final você responderá isso. Então aqui, vamos pensar um pouquinho. A equipe A tinha 6 alunos, dos quais 5 acertaram. E a equipe B, tinha 8 alunos, dos quais 7 acertaram. E aí você pode estar pensando comigo, bom, a equipe B acertou mais perguntas, então ela deve ser considerada campeã, né? Então vamos ver se essa escolha poderia ser justa também, né? Então vamos aqui raciocinar. Você concorda que seria bem justo, considerarmos diretamente a equipe B como campeã? Por quê? Porque por mais que a equipe B tenha acertado mais questões, a equipe A tem um desfalque em relação à equipe B, porque a equipe A tem 2 alunos a menos. Então não posso considerar simplesmente pela quantidade de perguntas respondidas corretamente qual equipe deve ser considerada campeã. Para isso a gente vai usar um critério mais justo, que é a comparação das frações que representam os acertos. E aí a gente vai concluir o seguinte: a equipe A respondeu 6 perguntas e acertou 5. Então a fração que representa na equipe A quantidade de acertos em relação ao total de perguntas é 5/6. Na equipe B, mesmo raciocínio, 7/8, porque das 8 pessoas, 7 responderam corretamente. Então vamos lá, vamos pensar aqui um pouquinho. Se eu comparar essas duas frações, e encontrar quem é a maior, esse método ele é mais justo para eu dizer qual equipe foi campeã. Então o que a gente vai fazer aqui? No final das contas, nós vamos comparar essas duas frações para descobrir qual delas tem o valor maior. E aí você nas últimas aulas, aprendeu duas formas. A primeira, eu posso reduzir os denominadores ao mesmo denominador. Você lembra? Quando nós temos denominadores diferentes, a gente pode escrever essas duas frações com o mesmo denominador. Ou a gente pode também calcular os valores dessas frações. Se você divide 5 para 6, você vai ter o valor numérico da fração 5/6. Se você divide 7 para 8, você terá o valor numérico da fração 7/8. E aí você compara esses valores. Também seria uma forma bem fácil aí de fazer. Eu aqui nesse exercício vou mostrar para você usando o método da redução ao mesmo denominador. Então, está sendo dito aí justamente o que eu já adiantei para você, A gente vai usar o método do MMC, ou seja, a gente vai usar o MMC dos denominadores 6 e 8 para descobrir, para escrever essas duas frações com o mesmo denominador. Para quê, professor? Porque quando eu tenho frações que possuem o mesmo denominador, é simples eu compará-las. Basta eu ver quem tem o maior numerador, ok? Então é isso que nós vamos fazer aqui. Então, o MMC de 6 e 8, você já sabe fazer, o menor múltiplo comum entre 6 e 8 é 24. Então, o que eu faço aqui? Eu divido 24 para 6, que é o denominador da fração 5/6. 24 para 6 dá 4. E daí o que eu faço em seguida? Eu pego esse 4 e multiplico em cima e embaixo na fração que tem denominador 6.
ok? Então, ó, multiplico por 4 em cima e multiplico por 4 embaixo. Professor, por quê? Porque eu vou obter uma fração equivalente a 5/6 que tenha denominador 24. Então, 5 vezes 4 dá 20, 6 vezes 4 dá 24. Então, a fração de acertos da equipe A era 5/6 e agora eu vou escrever como 20 sobre 24, ok? É a mesma fração, só que escrita de maneira diferente, com numerador e denominador diferente, mas ela possui o mesmo valor. A mesma coisa eu vou fazer com a fração da equipe B. Eu vou dividir 24 para 8. 8 é o denominador, né, de 7/8, dá 3. E depois eu multiplico por 3 em cima e embaixo da fração 7/8. Ó. 7 vezes 3 sobre 8 vezes 3. Isso dá 21 sobre 24. Então, a fração da equipe B seria 21 sobre 24. Agora ficou fácil de comparar, né? Perceba, nós temos os mesmos denominadores. E agora, para eu dizer qual das frações é maior e qual é a menor, é simples. Basta eu olhar para os numeradores, certo? Então, agora a gente, já adiantei para você como sempre, né? A gente tem o mesmo denominador, portanto, a gente só vai olhar, né, a fração que possui o maior numerador. E a equipe que está associada a essa fração, né, ela vai ser considerada campeã. Então, ó, 21 sobre 24 é maior, né? Esse símbolozinho aqui, ó, não esqueça, tá? É o símbolo, né, de maior na matemática. Aqui está sendo dito o seguinte, que a fração 21 sobre 24 é maior que 20 sobre 24. Repare, ó, que nós estamos com os mesmos denominadores e esta fração possui denominador 21 e possui numerador 21 e esta possui numerador 20. 21 é maior que 20, portanto, esta fração aqui é maior que 20 sobre 24. Isso quer dizer que a equipe B, ela é, de fato, a campeã. E aí você vai dizer para mim, mas eu acertei, porque a equipe B acertou mais questões. Sim, mas você dizer que a equipe B seria automaticamente campeã porque acertou mais questões, não seria uma resolução correta, porque você teria que ver qual das duas equipes teve melhor aproveitamento das perguntas respondidas. Então, acertar 7 de 8 é mais aproveitamento do que acertar 5 de 6. Ok? Então, finalizado aí nosso primeiro exercício. Vamos para o próximo. Opa. Escreva em ordem crescente de seus valores as frações 1/3, 1/4, 1 sobre 2 e 1/6. Certo? Bom, eu quero colocar em ordem crescente, né? Pegar da menor e escrever até a maior. Bom, a primeira coisa que a gente tem que observar nesse conjunto aí de frações é o seguinte. Todas elas possuem o mesmo numerador, tá vendo? Ó, 1, 1, 1 e 1. Só que elas possuem denominadores diferentes. Professor, eu poderia usar os dois métodos que a gente já viu? Sim, você poderia calcular o valor de cada uma dessas frações, mas você também poderia tirar o MMC de 3, 4, 2 e 6 e fazer o processo que a gente fez na última questão. E aí você também poderia ordenar essas frações. Mas aqui eu vou usar o desenho para a gente ver melhor. Repare aqui, ó. A fração 1/6 é a mesma coisa que eu dividir uma barrinha em 6 partes iguais e pintar só uma. Eu vou pegar essa mesma barra agora e vou dividir em 4 partes iguais e vou pintar só uma. Vou pegar a mesma barra, vou pintar em 3 partes iguais, vou dividir em 3 partes iguais e vou pintar só uma dessas partes. E por fim, vou dividir a mesma barra em 2 partes iguais e vou pintar só uma. Você já viu, né? 1/6 é menor que 1/4, que é menor que 1/3, que é menor que 1 sobre 2, porque a parte pintada, ó, ela está aumentando. Ó, de 1/6 para 1/4 aumentou, de 1/4 para 1/3 aumentou, e de 1/3 para 1 sobre 2 também aumentou. Isso quer dizer o seguinte, ficou fácil, né, com o desenho. Então a gente pode observar o seguinte, que quanto maior é o denominador de uma fração, quando elas possuem o mesmo numerador, quanto maior é o denominador, menor é a fração. E uma justificativa para você seria justamente esse desenho aqui, ó. Ok? Então vamos aqui ter um novo método de comparação de frações. Quando nós temos frações que possuem o mesmo numerador, eu vou olhar para os denominadores. Aquela que tiver maior denominador vai ser menor que a que tiver
menor denominador, ok? Mas preste bem atenção. Esse método, né, de comparar frações quando elas possuem o mesmo numerador e diferentes denominadores, esse método só é válido quando trata-se de frações positivas, ok? Então a gente só vai usar essa ideia aqui, ó, de comparar os denominadores na ordem inversa quando se tratar de frações positivas, ok? Não perca isso de vista. Então vamos aqui fazer mais um exercício. Dois amigos, Marcos e Zeca, em uma tarde ociosa, baixaram cada um em seu celular um jogo de perguntas matemáticas. O jogo iria se desenrolar com cada um deles respondendo as perguntas em seu celular. E ao final de 10 rodadas, venceria quem acertasse mais questões. Na quinta rodada para Zeca, caiu a pergunta: dentre as frações a seguir, qual é a menor? 3 sobre 2020, 3 sobre 2021, 3 sobre 2022 ou 3 sobre 2023? Para que Zeca acerte essa rodada, qual das frações ele deve escolher? Então vamos lá. Como é que a gente pode ordenar essas frações? A gente poderia também encontrar os valores, né, de cada uma das frações, ou então encontrar o MMC dos denominadores. Mas você concorda que encontrar o MMC de 2020, 2021, 2022 e 2023 não seria uma tarefa muito interessante, né? Mas a gente pode observar o seguinte, que as quatro possuem o mesmo numerador e diferentes denominadores. Então eu posso comparar assim, ó, usando a ideia do exercício anterior. Note, 2020 é menor que 2021, que é menor que 2022, que é menor que 2023. Então a ordem das frações dadas para o Zeca vai estar no sentido contrário dessa ordem aí, ó. Como 2020 é menor que 2021, então a fração 3 sobre 2020 vai ser maior que 3 sobre 2021. Por quê, professor? Porque elas possuem o mesmo numerador, mas o denominador da primeira fração é menor que o denominador da segunda fração. Então, a ordem delas vai ser inversa à dos denominadores. Então, seguindo essa ideia, 3 sobre 2020 vai ser maior que 3 sobre 2021, que vai ser maior que 3 sobre 2022, que vai ser maior que 3 sobre 2023. Isso quer dizer que a maior fração aí, ó, é a que possui menor denominador. E a fração que tem valor menor é aquela que possui maior denominador. Essa ideia inversa, você tem que ficar ligado nela, ok? Então, para o Zeca poder responder corretamente a quinta rodada, ele teria que dizer que a menor fração dentre as apresentadas seria 3 sobre 2023. Então, essa seria a menor fração das quatro. Você pode aí com uma calculadora fazer as divisões e observar que realmente a fração 3 sobre 2023 é menor das quatro, ok? Então, finalizado aí o nosso último exercício. Então, nós vamos ficando por aqui. Hoje nós vimos aí, né, mais um pouquinho sobre a comparação e a ordenação de frações. Quando nós temos frações de mesmos denominadores, a gente compara, né, os numeradores. Quando a gente tem frações positivas de mesmos numeradores, a gente escolhe a ordem da fração inversa à ordem dos denominadores, ok? Então, cortando aqui para mim, agora você, depois dessa aula, você vai lá na plataforma, né, assista novamente essa aula, resolva os mesmos exercícios no seu caderno para melhor fixação, ok? Bons estudos e até a próxima.